palavra, irmãos, que eu me dediquei a preparar para esta oportunidade, eu coloquei como título a consolidação do chamado e da eleição. Nós vamos abrir as nossas Bíblias na segunda carta, epístola universal do apóstolo Pedro. Glória a Deus. Onde ele se identifica como servo e apóstolo de Jesus Cristo. É muito interessante. Na primeira ele se identifica como apóstolo. Nesta, como servo e apóstolo. Com o passar do tempo, irmãos, o nosso grau de humildade deve aumentar. E na segunda epístola, capítulo 1, versículo 10 e 11, ele diz o seguinte: portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Ó Senhor, os nossos corações estão abertos para receber a boa semente. Envia-nos a Tua palavra e que nós sejamos a boa terra para que haja frutificação desta palavra a 30, a 60 e a 100 por um. Ajuda-nos a sair da improdutividade e ir para a produtividade. Realiza, Senhor, este milagre, abrangendo todo o nosso ser, espírito, alma e corpo. E rogamos ao Senhor que onde houver uma insuficiência, por menor que seja, que ela seja detectada pelo Espírito Santo e pela palavra, e seja erradicada, para que nós possamos realizar, concretizar, consolidar a Tua boa, perfeita e agradável vontade, o Teu grande projeto para as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, tendo como base esse texto do apóstolo Pedro, que fala em tornar segura a nossa vocação, ou o nosso chamado, e a nossa eleição, eu gostaria de apresentar uma proposta para a nossa igreja e para o nosso setor neste ano de 2022. No domingo passado eu já aludi a essa mesma proposta para os irmãos. Aqui o apóstolo está dizendo em consolidar o chamado ou a vocação e a eleição como uma medida de firmeza para que jamais tropecemos e assim nós estaremos ricamente providos quando entrarmos no reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em seu reino
eterno. Mas alguém poderia dizer, mas o chamado e a vocação já não são certos? Será que ainda precisam de algum tipo de consolidação? Eu tenho entendido, irmãos, que no que diz respeito a Deus, que nos chamou, que nos elegeu, antes da fundação do mundo, dos séculos, isso é algo certo, perfeito, completo e definitivo. Agora, ter consciência da vocação e da eleição é algo que requer diligência. E há pessoas que foram chamadas por Deus, mas desprezaram o chamado de Deus. Essas pessoas não serão salvas? Serão, se permanecerem até o fim, serão salvas. Mas viverão na terra, morrerão e não realizarão a vocação que Deus colocou lá dentro do seu íntimo. Porque quando cada um de nós fomos formados, e os dedos de Deus nos tocaram, diz o salmista no Salmo 139, quando nós ainda estávamos em gestação. Deus colocou em nós, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista fisiológico, do ponto de vista almático, Deus colocou em nós tudo o que era necessário para que realizássemos a vocação para a qual nós fomos chamados antes da fundação dos séculos. Deus não chama uma pessoa ou vocaciona uma pessoa para fazer algo que está além da sua capacidade física, mental, emocional. Aleluia. Então, no que diz respeito a Deus, está tudo certo, completo, definitivo, perfeito, acabado. Agora, ter consciência da vocação individual, diria, na expressão do apóstolo, da nossa vocação e da nossa eleição, isso exige diligência para trilhar o caminho que o Espírito Santo indica. E aqui, por meio da caneta de Pedro, tão lindamente descrito, ele diz que aqueles que andam assim não tropeçarão e finalmente estarão maravilhosamente providos, ricamente providos, quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui o apóstolo enfatiza a parte humana para consolidar o chamado e a eleição. E ele diz: empenhe-se ainda mais. Eu vou pedir para colocar, por favor,
esse texto na tela de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10, para que nós fiquemos olhando para ele. Empenhe-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Ou seja, esforcem-se ainda mais. Esforçar-se é fazer mais do que pode. Esforçar-se é quebrar os seus limites. Esforçar-se é quebrar os seus recordes. E o apóstolo está falando que para consolidar o chamado e a eleição, é preciso fazer mais do que ordinariamente a gente tem feito. Que é preciso fazer mais do que pode, ou do que acha que pode. Aleluia. E ele está dizendo que esse é um assunto que deve ser considerado um assunto muito importante, para que não se faça negligente. Empenhar-se mais significa agir com mais diligência, mais acuidade. Ou seja, não se trata de permanecer deitado em berço esplêndido. Exige uma busca ativa. É algo que não se pode esperar ociosamente, que não se pode esperar que aconteça automaticamente. Glória a Deus. O que Deus fez, está feito. O testemunho de Deus é fiel. As suas obras a nosso favor, o seu pensamento é maravilhoso. No entanto, nós temos que empenhar-nos corretamente para conhecê-los e para deixá-los que nos alcancem. E para isso nós temos que agir da forma correta. Não há nenhuma dúvida que Deus tem um chamado e uma eleição para os santos. Mas Ele quer que nós sejamos inteligentes e estejamos agindo com diligência para consolidar, ou seja, para concretizar, para garantir esse chamado e essa eleição. Então, irmãos, do lado divino, tudo está realizado, perfeito, completo, acabado. Porém, do lado humano, há um trabalho a ser feito, que é a consolidação. E é aqui que entra a proposta que eu quero apresentar aos irmãos, uma vez mais, nesta noite. Todos os anos, irmãos, isso começou a acontecer. Acredito que em 2006, o Espírito Santo nos tem dado uma palavra profética para servir de bandeira, para servir como uma espécie de norte para aquele ano que se inicia, como uma espécie de direção divina, para que nós olhemos para aquela direção. Eu vou me reportar apenas aos 2 anos anteriores. No culto de passagem de ano, e lá na nossa igreja, quando ia, onde eu estava em Campinas, quando ia chegando o final do ano, os irmãos ficavam com uma grande expectativa
para saber qual seria o tema para o próximo ano. E no culto de passagem de ano de 2019 para 2020, o nosso tema foi 12, 12, 12, 12 e a cura das nações. 12 minutos, 12 refeições, 12 frutos, 12 colheitas e a cura das nações. Na época, eu hesitei em incluir a cura das nações, mas depois eu entendi. 12 minutos por dia de oração. 12 minutos é pouco, mas tem gente que não ora 12 segundos. 12 minutos por dia de oração. 12 refeições. Pelo menos uma refeição a cada mês do ano de jejum. E como resultado, 12 frutos. Todo mês, um fruto. 12 colheitas e a cura das nações. Quando veio a pandemia, em março de 2020, as nações se enfermaram, as nações ficaram doentes, e eu entendi que o Senhor nos havia avisado com antecedência de que havia necessidade de uma aproximação maior, havia necessidade de mais oração, havia necessidade de mais jejuns, havia necessidade de uma aproximação maior, de uma busca maior. E como consequência, a produção de 12 frutos, 12 colheitas e a cura das nações. No culto de passagem de ano de 2020 para 2021, eu apresentei para os irmãos ali o tema para o ano de 2021, que 2021 seria o ano de novos começos. Em fevereiro de 2021, eu fui convidado pelo nosso presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, para começar a cooperar com os irmãos aqui no setor 4, o que evidentemente representou um novo começo para mim, que estava há 31 anos naquela igreja. Desses 31, servindo como obreiro naquela igreja, 30 anos como pastor, 4, quase 5, em uma das congregações daquela igreja, e quase 25 anos como pastor daquela congregação de santos e santas, lavados e lavadas pelo sangue de Cristo. O que representou, evidente para mim, um novo começo, além de vários outros novos começos em outras áreas profissionais de minha vida e outras áreas afins. E aqui, irmãos, como nós não tivemos o culto de passagem de ano aqui na sede do setor, eu havia pensado em não apresentar nenhum tema específico. Porém, na noite do dia 31, era aproximadamente 21h30, 9h30 da noite, e veio ao meu espírito um pensamento nítido e completo,
como quem descarrega um arquivo eletrônico, que era uma palavra profética para este ano de 2022. No seguinte sentido: 2022 é o ano da consolidação de projetos decorrentes da boa, perfeita e agradável vontade de Deus em nossas vidas e em tudo quanto nos diz respeito. Estou falando de projetos preparados sob medida, que são aqueles projetos referidos no Salmo 139, que são projetos específicos. E outros, há muitas pessoas que antes de nascerem já receberam palavras proféticas a seu respeito. Glória a Deus. Outros, ao longo da existência, têm recebido revelações dos planos de Deus, que são altos, sublimes, elevados. Oh, glória a Deus. E Deus trabalha com dias, com semanas, com estações, com meses, com anos, com temporadas, com séculos. Glória a Deus. E os projetos de Deus se cumprem no tempo estabelecido pelo Senhor ou no tempo em que nós estamos preparados para. Porque às vezes o tempo estabelecido por Deus passa. E há pessoas que quando morrerem e chegarem no céu vão ficar malucas, porque foram burras demais aqui na terra. Não tiveram coração quebrantado, não tiveram coração contrito, não ouviram a palavra de Deus que diz: não seja burro, não seja como a mula e o jumento, que não se deixam admoestar. Porque Deus tem planos maravilhosos. Não os planos que estão no coração do homem, no pensamento, mas planos que nasceram e estão no coração de Deus. E a nossa tarefa é descobrir quais são estes planos. A nossa tarefa é esperar no Senhor, não dar um passo sem que Deus mande. E este ano é o ano da consolidação dos projetos decorrentes da boa, perfeita e agradável vontade de Deus em nossas vidas e em tudo quanto nos diz respeito. Porque quem está perto de um homem ou de uma mulher que está no centro da vontade de Deus, essa pessoa é abençoada. A sombra dessa pessoa cura. O toque desta pessoa cura, abençoa, liberta, ajuda, fortalece, engrandece. Glória a Deus. Vocês que têm um pai crente, uma mãe crente, beija o seu pai e a sua mãe todo dia.
porque é uma grande bênção. É inestimável ter um pai e ter uma mãe que serve ao Senhor, que ora pelo filho, que abençoa o filho. A palavra de Deus, irmãos, nos diz no segundo livro das crônicas, não é segundas crônicas, não, como eu já tenho visto muitos professores de teologia falarem errado. Vamos ler no livro das primeiras crônicas, primeira Reis. Que primeira Reis, coisa nenhuma. Primeiro livro dos reis. Primeira Reis, não é carta, não é epístola. Primeiro livro dos reis. Lá na igreja onde eu estava, qualquer irmão que fosse lá no púlpito falasse errado, qualquer irmão podia levantar a mão e falar: o irmão fez uma citação errada. Porque não se admite que aquele que maneja a palavra faça citações erradas. A citação tem que ser correta. Então esse negócio de primeira a Reis, primeira crônica, primeiro livro das crônicas. E a palavra de Deus nos diz, no primeiro livro das crônicas, capítulo 20, versículo 20: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Queridos irmãos, há muitas coisas que Deus quer fazer nesse setor 4. E no ano passado o Espírito Santo nos motivou para lançar os fundamentos, a fim de que o ambiente estivesse preparado para a realização de grandes milagres de Deus. Porque o Senhor vai realizar neste setor coisas que estão muito além das nossas capacidades, das nossas expectativas, das nossas orações. Como diz a palavra, coisas que olhos ainda não viram, ouvidos não ouviram, e nunca desceu aos corações. Deus tem, Deus quer e Deus vai realizar isso pelo seu próprio poder. E nós precisamos estar espiritualmente preparados psicologicamente preparados para responder de forma positiva ao que Deus quer e vai fazer em nosso meio. E nós precisamos estar prontos e preparados para experimentar completamente o que Deus quer fazer e até maximizar o que Deus quer fazer, porque nós trabalhamos em cooperação com Deus. É o que a palavra diz em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, que nós somos cooperadores de Deus. Trabalhamos em parceria com Deus. E eu creio que o sonho de todo crente, o sonho de nós todos, é ver esta cidade, esta capital, aos pés do Senhor, para que o domínio dele seja reconhecido. Hebreus capítulo 2, versículo 8, diz que agora ainda não vemos todas as coisas que lhe estão sujeitas. Glória a Deus. Agora, queridos irmãos, nós não podemos deixar de lembrar, pelo menos eu sou testemunha, neste último ano que tenho estado aqui com os irmãos,
que tem havido em nós um grande investimento do Espírito Santo, educando-nos, reeducando-nos com respeito, por exemplo, a um item muito importante que diz respeito aos processos de relacionamentos saudáveis, visto que os princípios ensinados e praticados por Cristo, e também da doutrina dos apóstolos, para o relacionamento entre os irmãos, está escrito que vai redundar, vai resultar na visibilidade do Senhor Jesus Cristo, da sua presença em nosso meio. Nós dedicamos, pela misericórdia do Senhor, 19 mensagens na série Relacionamentos Saudáveis. É por isso que, quando precisou trocar o pastor, eu não hesitei 30 segundos em fazê-lo, e ainda fiz de uma maneira assim um pouco tímida, porque a Bíblia diz que a repreensão tem que ser pública, na presença de todos. Ah, vai ser processado, tem advogado, tem bancas. "19 mensagens na série Relacionamentos Saudáveis. E o Senhor Jesus disse em João capítulo 17, versículo 20, "Não oro somente por estes discípulos, aqueles discípulos, mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da mensagem deles, para que todos sejam um, como tu estás em mim, e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste." No livro do profeta Jeremias, capítulo 32, versículo 39, está escrito: "E lhes darei um só propósito, um só coração e um só caminho, a fim de que me amem com amor reverente para sempre, para o seu bem e para o bem de seus filhos no futuro." Realmente, irmãos, a unidade da igreja se traduz em 2 resultados. Primeiro, a visibilidade de Jesus em nosso meio. E segundo, você vai pregar e o mundo vai crer. Ao olhar para dentro da igreja, vai crer que Jesus é o enviado de Deus para salvar a humanidade. Ainda sobre a unidade da igreja, nós tivemos várias mensagens sobre a unidade na série A Fé Começa em Casa, e também quando nós focalizamos os 10 princípios colocados em prática pela igreja primitiva. Faltam alguns, mas querendo Deus, eu cumprirei com os irmãos, se assim Deus me permitir. Vamos abordá-los oportunamente, porque a igreja, ela tem que retornar à norma bíblica. Existe um modelo bíblico de igreja, que foi o modelo que caracterizou a igreja do século I, para que nós que estamos agora vivendo a igreja do século XXI, possamos hoje ter um modelo similar à igreja do século I nas nossas igrejas. No que tange a igreja do século I, a Bíblia nos diz em Atos capítulo 6 e versículo 7, "Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé." A realidade, irmãos, é que Deus está zelando da sua igreja.
O zelador veio, ficou e está aqui. Este não é um mundo sem Deus. Este é um mundo que tem o Deus Espírito Santo. E o Espírito Santo está investindo alto e está desenvolvendo essa zeladoria com cuidado de tal magnitude que Tiago capítulo 4, versículo 5 diz: ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por vós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Para isso, o Senhor dota a igreja de dons. Efésios capítulo 4, versículo 10 em diante diz: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento do santo. É santo, mas ainda há espaço para aperfeiçoamento, para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo, até que todos, sem exceção, todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, a mulher perfeita, à medida da estatura completa de Cristo. Então, queridos irmãos, nós não somos ovelhas sem pastor. O bom pastor deu a sua vida por nós, e ele permanece velando por nós. Nós não somos um exército sem líder. Nós não caminhamos sem saber para onde. Ou na expressão do apóstolo, diz: eu não corro para uma direção incerta, eu não estou lutando como quem dá murros no ar. Eu sei onde quero chegar, eu sei o que quero atingir. Então, meus queridos irmãos, há uma combinação de 3 fatores, que é uma combinação explosiva. Primeira, a direção do Espírito Santo, que se combina com a palavra das Escrituras, e essas duas se combinam também com o ministério da igreja. E como resultado dessa combinação tríplice, Espírito Santo, palavra das Escrituras e ministério, nós tivemos, além daquelas 19 mensagens sobre relacionamentos saudáveis, nós tivemos também um composto de 15 mensagens na série Uma Compreensão Atual sobre o Espírito Santo. Podemos acrescentar, no ano de 2021, as nossas lições da escola bíblica dominical. No primeiro trimestre, nós estudamos 13 lições sobre o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. No segundo trimestre, nós estudamos dons espirituais e dons ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. E nós encerramos o terceiro trimestre, foi um estudo, obviamente inspirado, mas um estudo um pouco mais teológico. E no quarto trimestre, nós fechamos com chave de ouro, estudando a vida e o ministério do apóstolo Paulo. A conclusão que eu cheguei
é que o Espírito Santo, em um ano, nos instruiu e nos preparou de uma maneira tremenda, terrível, maravilhosa, para o exercício do ministério. Não o ministério medíocre, mas o ministério em grau de excelência. Glória a Deus. Agora, meus amados irmãos, há muitas coisas aparentemente insignificantes, mas na realidade elas representam um teste para aprovação ou reprovação de nossa disposição em aceitar a palavra profética, a palavra da profecia, de ouvir o que o Espírito Santo diz à igreja, e a nossa disposição espiritual e mental para estar sob a liderança do ministério. E o Senhor Jesus disse para Jerusalém, ou sobre Jerusalém: quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Mateus capítulo 23, versículo 37. Eles não reconheceram, apesar de conhecerem as Escrituras, conheciam a lei, conheciam as profecias, dissertavam sobre a lei. Uma criança de 12 anos já estava habilitada para dissertar a respeito da lei. Mas eles não reconheceram que aquele era o tempo da visitação, que aquele era o tempo do Emanuel, que aquele era o tempo em que Deus estaria entre eles, aquele era o tempo em que viria o desejado das nações. Em Lucas capítulo 19, versículo 42, Jesus disse: se tu conhecesses também, ao menos neste dia, o que a tua paz te pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos, por causa da incredulidade, por causa da dureza de coração. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, aquele era o tempo, porque, como disse, Deus trabalha com dias, semanas, meses, estações, anos, temporadas e séculos. E 2022 é o tempo, o ano da consolidação, da concretização, da realização, de vir à luz projetos decorrentes da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Projetos que nasceram da vontade de Deus, projetos que foram gestados no coração de Deus. E este ano de 2022 é o ano da consolidação. Aleluia. Existem rios de lágrimas que ao longo da existência dessa igreja, neste setor, foram lágrimas choradas por santos e santas de Deus. A maior parte deles já lá na eternidade com Cristo, mas investiram milhares de horas em orações, em jejuns, em lágrimas, dizendo: Senhor, salva esta zona norte de São Paulo, derrama a tua glória sobre esta zona norte de São Paulo, assim como as águas do mar cobre o leito do mar, derrama a tua glória, salva esta zona norte de São Paulo. E agora você está plantado aqui, você está plantado lá, para a realização dessas orações que estão diante do trono de Deus. Aleluia, aleluia.
É tempo de realização individual, mas também realização coletiva, realização congregacional. E nós não podemos perder esse tempo como perderam aqueles irmãos hebreus. Eles não reconheceram que aquele era o tempo da visitação, que aquele era o tempo em que Deus realizaria uma grande obra de salvação, que extrapolaria as fronteiras geográficas. Oh, glória a Deus! E é muito importante que Deus escolheu para nascer entre nós numa época politicamente difícil, porque aquela nação estava sob o jugo do Império Romano, e Jesus já nasceu sob o jugo do Império Romano. Aleluia! Mas a especialidade de Deus é contrariar a lógica humana, contrariar as expectativas nascidas das mentes humanas. 2022 é o ano da consolidação, e eu quero louvar a Deus por Ele ter me trazido para cá exatamente nesse tempo de consolidação. Agora, irmãos, para essa realização existe um protocolo. E a Covid ensinou para todos o que é um protocolo. Um protocolo é uma sequência de etapas, e ninguém pode ir para a segunda etapa sem cumprir a primeira. E a primeira etapa desse protocolo consiste exatamente em louvar a Deus antecipadamente pela vitória. Evidentemente, a nossa parte é sempre dar louvores a Deus. Mas aqui nós estamos falando de um protocolo. E esse protocolo começa hoje, aqui e agora. Glória a Deus! Que é louvar ao Senhor antecipadamente e agradecê-los antecipadamente. Porque no meio da tempestade Ele vai abrir um caminho de paz. No meio do deserto, no meio da dívida, Ele vai abrir um rio. E tudo quanto provém da sua boa, perfeita e agradável vontade vai acontecer. Qual é o seu sonho? Seu, entre aspas. Porque os nossos sonhos, eles têm origem. Alguém pode dizer: o meu sonho é ser batizado com o Espírito Santo. Outro pode dizer: o meu sonho é casar. Outro pode dizer: o meu sonho é ver toda a minha família, os meus netos, os meus filhos, meus bisnetos, toda a minha família servindo e louvando ao Senhor. Outro pode dizer: o meu sonho é ter a minha casa própria. Outro pode dizer: o meu sonho é entrar em uma faculdade. Outro pode dizer: o meu sonho é passar em um concurso. Outro pode dizer: o meu sonho é ter uma empresa, é ter o meu negócio próprio. Domingo Deus me deu uma palavra profética, e eu fiquei até preocupado
em falar esta palavra, mas se há uma coisa que nós precisamos não ter medo, irmãos e irmãs, é de ser ridicularizado. Não tem nenhum problema você não ser compreendido, você ser ridicularizado. E Deus colocou uma palavra no meu coração, de que um irmão que tinha um sonho de abrir um plano de saúde, e que não era um profissional da medicina, que Deus ia dar todos os recursos e todas as condições para que ele concretizasse esse sonho, realizasse esse sonho. E hoje um irmão ouviu essa mensagem e falou para mim: olha, se eu tivesse conversado com o irmão, ia falar porque conversou com ele. Mas Deus falou comigo e me contou outros pormenores. Meus amados irmãos, Deus está liberando ideias criativas, ideias inéditas. Glória a Deus! E Deus não dá um sonho para alguém e deixa depois aquela pessoa deprimida, porque não pôde realizar aquele sonho. Porque juntamente com os sonhos que Deus dá, vem os recursos. As portas se abrem. E eu vou dizer, todos aqueles que desejarem investir pesado na obra de Deus, Deus vai liberar recursos financeiros. Agora é preciso passar pelo teste da fidelidade no pouco, porque o resultado é ser colocado sobre o muito de Deus. Eu já falei para os irmãos, o meu sonho no momento é ver esta igreja que tem 1.200 lugares, ver as pessoas disputando um lugar para se assentar, para ouvir a palavra de Deus, para receber a unção do Espírito Santo, para receber a revelação do que deverá fazer no dia seguinte, na semana seguinte, no mês seguinte. Aleluia. Porque nós já falamos publicamente aqui, se Deus não falar com você nessa igreja, sai daqui e procure uma igreja onde Deus fale com você. Porque nós não podemos ficar numa igreja porque tem um coral que canta bonito, porque tem um irmão que canta bonito, uma orquestra, um grupo de louvor que louva bonito, ou porque é perto da nossa casa. Nós precisamos estar em lugares onde Deus fale, cara a cara, boca a boca, onde o nosso coração fique dilatado ao ouvir a voz de Deus. Glória a Deus! Onde os nossos rins nos obriguem a ir ao banheiro quando ouvir a voz de Deus. Bendito é o Senhor. Eu só quero estar em igreja assim, seja para congregar, seja para ser pastor. Não quero mais, e nunca quis, já há muitos anos, estar em igreja mamão com açúcar. Então nós não vamos ficar teorizando, ensaiando, estudando, pregando, projetando, adiando. Tem 3 irmãos ali que trabalham comigo, por favor, façam assim, por favor. Eles sabem que eu não gosto de palavra com N no meio. Não gosto de palavra com N no meio. É preciso começar e terminar o que começou. Começar bem e terminar melhor ainda.
É preciso romper com o hábito de adiar, de deixar para o dia seguinte, para a semana seguinte, para o mês seguinte, para o ano seguinte. Eu qualquer dia vou pregar aqui uma mensagem, eu já preguei essa mensagem há algum tempo, uma noite a mais com as rãs. Porque Moisés perguntou para Faraó, você quer que eu ore agora para essas rãs desaparecerem? Ele, não, deixa para o dia seguinte, nós vamos ficar mais uma noite com as rãs. E é também preciso romper com o hábito de terceirizar. Terceirizar. Glória a Deus. O exemplo para os irmãos que estão aqui, eu tenho procurado dar. Seja gemendo, seja chorando, seja ficando 2 ou 3 noites sem dormir, mas eu vou orar, vou procurar a palavra de Deus, vou procurar em Deus e vou trazer uma palavra para pregar à igreja. Ah, você já tem pregador domingo? Pararam de ligar para mim perguntando aqui, se já tem pregador para domingo? Claro que tenho. Romper com o hábito de terceirizar. Nós não estamos na igreja para presidir cultos. Nós estamos na igreja para buscar do céu a revelação. E se alguém entrar em nosso meio, os segredos dos corações daqueles que entrar serão revelados pela palavra, para que ele saiba que Deus está em nosso meio. Que a obra é de Deus e não de homens. Agora, irmãos, nós já somos aqui uma igreja sem muros. Mas neste ano de 2022, nós vamos a pé, vamos de bicicleta, vamos de carro, de ônibus, de metrô, mas nós vamos a todos os lugares onde os pecadores perdidos estão. E a Bíblia diz que aquele que se dispor a levar a palavra, andando, chorando, sofrendo, regando com lágrimas, voltará sem dúvida, trazendo consigo os seus molhos. Então, se você ainda está na teoria, por exemplo, se você não fala de Jesus para alguém todos os dias, eu sou obrigado a dizer que você está atrasado. Porque tem muita gente aqui nesta igreja que já saíram da teoria para a prática. A Bíblia nos diz em Oséias capítulo 10, versículo 12, plantem as boas sementes da justiça e colherão o meu amor. Passem arado no chão duro de seus corações, porque chegou o dia de procurar o Senhor, para que Ele venha e derrame a salvação sobre vocês. Há muita gente que já arou a terra, já removeu os pedregulhos, já tirou as ervas daninhas, também com as suas raízes, e a terra já está preparada para Deus realizar grandes milagres. E eu estou afirmando a você, pelo Espírito e pela palavra, que Deus dará a semente, dará a chuva, dará o sol, dará o calor para a germinação. As chuvas que Deus dá são as chuvas nas estações próprias, mas Ele dá também as chuvas extraordinárias. E como eu disse para os irmãos, sonhos e visões, a Bíblia diz que são subprodutos do derramamento do Espírito Santo. E o mesmo Espírito Santo estará trabalhando, criando todas as condições para que esses sonhos, para que essas visões
que foram dadas por Ele, Espírito Santo, sejam consolidadas, sejam realizados. Joel capítulo 2, versículo 28, diz: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E daí já começa a vir o subproduto: os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Não importa se você tem 8 ou 80 anos, é tempo de exercitar sonhos, visões de Deus, porque o Senhor vai se encarregar de consolidar esses sonhos, de realizar esses sonhos e essas visões. A sua parte é apenas remover todos os obstáculos, remover todos os fatores limitantes, para que você tenha uma comunhão plena, saudável, uma comunhão crescente, tanto no sentido horizontal, entre os irmãos, como também no sentido vertical. Estou falando de comunhão do tipo comer no mesmo prato. Estou falando de comunhão do tipo dormir na mesma cama. Bendito seja o Senhor. E nós estaremos criando esse ambiente propício para que o Senhor realize grandes milagres, particularmente, e também grandes milagres coletivamente. Este ano, irmãos, de 2022, é o ano da consolidação. E Deus vai dar a cada um de nós capacidade, habilidade, conhecimento, força, estratégias para cumprir o propósito que Ele mesmo estabeleceu. E Ele nos chamou, nos vocacionou e nos elegeu para isso. Há uma vocação, uma eleição de Deus para esta igreja, da mesma maneira de que há um propósito definido pelo Senhor para cada crente. Você que está aqui, está com um propósito definido pelo Senhor. E eu também estou aqui dentro de um propósito definido pelo Senhor. Glória a Deus. Ó Senhor, segundo aquilo que o Senhor colocou em meu coração, eu transmiti esta palavra para os teus servos e as tuas servas. Dentro, Senhor, da escritura do teu santo apóstolo Pedro, quando nos concitou para que nós nos esforçássemos, para que nós nos empenhemos ainda mais para consolidar o chamado e a eleição, para que não tropecemos, para que estejamos ricamente providos de tudo quando entrarmos no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, aleluia! Ajuda-nos a ampliar esse chamado e esta vocação por meio da obediência, por meio do esforço. Em nome de Jesus Cristo, nós nos abrimos a esta obra gloriosa que o Espírito Santo realiza, de santificação, de aprimoramento, para que nós estejamos, Senhor, aptos, capacitados, habilitados para o exercício de toda a boa obra, para que nós sejamos santos e santas de Deus, preparados para o ministério, em nome de Jesus Cristo. Eu te peço, Senhor, age em cada coração,
desde o íntimo de cada coração, desde a divisão do espírito e da alma. Age, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém.